Irmãos, que dia bonito, né? Que domingo abençoado, ensolarado, gostoso. Louvado seja Deus por isso, amém? Queria convidar você a abrir a palavra do Senhor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 1. 1 Samuel, capítulo 1. Aleluia. Tem uma música que diz que nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Não é verdade? Não existe essa noite que vença o nascer do sol. E não existem dificuldades, problemas e lutas que possa impedir o agir e o mover de Deus nas nossas vidas. Então, assim como houve uma noite, mas já chegou o dia, pode ser que hajam dificuldades e lutas, mas chega a vitória. Chega a bênção de Deus. Amém? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Aleluia. Que bonito poder ver tantas crianças na igreja, né? Que alegria. Povo próspero, povo frutífero. Deus quiser, logo logo nós vamos contribuir com esse número aí. Em nome de Jesus, né? Amém. E pastor, louvado seja Deus, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, o Efrateu. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana, e o nome de outra, Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora, ou adversária, excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano, quando ela subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Disse-lhe Eli: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o vinho. Porém Ana respondeu e disse: Não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: Vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que pediste. E disse ela: Ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste.
Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa manhã tão bonita, por essa manhã maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós. É muito bom poder estar na Tua casa, Senhor. E nós não fazemos isso porque somos religiosos, fazemos isso porque Te amamos. E temos prazer em vir à Tua casa, Senhor. Que o Senhor continue falando conosco nesse momento em que nós vamos compartilhar, sentar à mesa para poder se alimentar da Tua palavra, Senhor. Fala conosco, Deus. Ministra nos nossos corações. Que o Senhor possa, na Tua onisciência, tocar os nossos corações, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Eu peço que o Senhor me ajude, que o Senhor me dê graça para poder falar a Tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Quantos já leram essa palavra? Quantos já conheciam sobre a história de Samuel? Amém. A história de Samuel, o livro, fala de um período muito difícil que o povo de Deus, o povo de Israel estava passando. Um período em que as pessoas já não estavam com o seu relacionamento com Deus muito bom. A sua intimidade com Deus já não estava tão apreciada como deveria estar. E o texto começa falando de uma família em que havia um homem chamado Eucana, que tinha 2 mulheres. Lá no contexto bíblico, no contexto desse homem, isso era permitido. Então ele havia 2 mulheres, uma que se chamava Ana e uma que se chamava Penina. E o interessante é que essa família era uma família fiel, porque eles cumpriam seus votos anualmente com Deus. Eles iam anualmente oferecer sacrifícios na igreja, no templo, na casa de Deus. Eles eram fiéis àquele voto, àquele propósito. E o texto que nós lemos diz que quando Eucana, o seu marido, ia até o templo para oferecer sacrifícios, para louvar a Deus, ele trazia uma parte, uma oferta para sua mulher, e Ana se amargurava porque ela não podia gerar filhos ao seu marido, enquanto que a sua adversária, a sua rival, gerava filhos e filhos para o seu marido Eucana. E principalmente naquele contexto, uma coisa interessante que nós temos que fazer na Bíblia é entender o contexto que eles estão vivendo. Não é o nosso contexto. O contexto deles, alguém que não podia gerar filhos, era alguém sem valor. Era alguém que não tinha muito respeito, porque não gerava filhos. Não era alguém que podia ser muito considerado. Isso é algo muito triste, irmãos, no tempo deles. E Ana se sentia assim, amargurada, triste, com a sua alma sangrando, porque para dificultar mais as coisas, a rival ainda zombava dela. A rival ainda, talvez, ficava acariciando os filhos e dizendo assim: tá vendo os filhos que eu dei ao nosso marido? Olha esse que bonito, olha aquele, olha aquela, olha quantos filhos eu tenho gerado para o nosso marido e você não. E por causa disso, houve uma grande angústia, um grande sofrimento no coração de Ana. Podemos imaginar o que Ana passava, pelo desprezo de que aquela mulher trazia a essa situação. Mas, irmãos, algo que o Evandro disse aqui e me chamou a atenção sobre o que eu ia falar, eles iam para a igreja. E sabe, queridos, quando nós chegamos na igreja, há uma esfera espiritual que muda o nosso coração quando nós chegamos aqui. Não estou querendo dizer que nós somos hipócritas, que quando nós chegamos na igreja nós mudamos, não é isso que eu estou dizendo. Mas às vezes nós passamos dificuldades, às vezes trabalhamos o dia todo, chegamos aqui na quinta-feira e quando nós entramos, o louvor está ensaiando, os irmãos estão orando aqui, sabe, algo no nosso coração começa a mudar, porque o poder de Deus se manifesta na igreja. Por isso que é importante nós estarmos na igreja, por isso que é importante nós lutarmos contra a nossa carne, contra o sistema, contra nós mesmos, estarmos na igreja. Não há um cartão de ponto ali, mas todas as vezes que nós entramos na igreja, nós saímos fortalecidos, nós saímos vivificados por Deus. A palavra alimenta o nosso coração, e o poder de Deus, a unção de Deus se manifesta na unidade da igreja. E eles entendiam isso. E Ana, apesar de passar por esse momento difícil, desse momento de angústia e de desprezo do seu marido, eles iam para a igreja, junto com o seu marido, para ofertar, para adorar o Senhor. Amém?
E no nosso contexto